Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado. Este é o Preparando-se para a EBD e nós estamos aqui de volta trazendo mais um comentário acerca da lição do próximo domingo. Domingo próximo estudaremos a lição de número 13, que tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família. Este aqui é a capa da nossa revista. E nós queremos fazer esse comentário com a graça de Deus, contando com a tua participação. Se você quiser colocar algum comentário, fique à vontade. Dentro do possível, nós responderemos o teu comentário. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus graça, pois sem a graça dele nós nada podemos fazer. Pai Santo e Eterno, agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar mais uma vez falando deste assunto que é tão importante, ó Deus, para o Teu reino, é tão importante para a Tua obra. Te peço em nome de Jesus que dê graça para ensinar esta lição e que estas 13 lições, contando com a de hoje, sirvam de bênção para a vida de todos aqueles que assistiram, Senhor, para todos aqueles que puderam acompanhar esse conteúdo. Dai-nos graça, faz com que as nossas famílias sejam bênçãos na Tua presença, em nome de Jesus. Vamos lá. Estamos na última lição, a lição 13, primeiro trimestre de 2019. E nesta lição de número 13, falando sobre os relacionamentos de Deus, do cristão, Deus e a família, nós vamos tratar de relacionamentos no âmbito horizontal e no âmbito vertical. Olha que coisa interessante. Nós precisamos nos relacionar no âmbito vertical, horizontal, e também precisamos nos relacionar no âmbito vertical, e isso deve ser cuidado por todos. Sendo esta a última lição, necessário se faz um retrocesso, que nós façamos uma repristinação dos assuntos que já passaram. Jameson já está conosco aí, um abraço, Jameson. Lição 1, nós estudamos a família, um projeto elaborado por Deus. Já vimos que família não é uma elaboração da mente de alguém. A família é um projeto de Deus. Lá no Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 27 a seguir, Deus já estabelece a família. Na lição 2, família, princípios e valores. Falando da lição 1 ainda, estabeleceu a família, assim como a igreja, nós vamos falar disso daqui a pouco, permanecerá. O inimigo não vai conseguir destruir a família. Ele tenta, mas a família vai subsistir. Lição 2, família, princípios e valores. Aqui nós aprendemos que é na família que o ser humano tem seu primeiro relacionamento com grupos sociais. O primeiro grupo social é o da família, é o grupo onde ele passa pela primeira peneira, onde ele passa pela primeira correção, pelo primeiro juízo. Alguém até disse que a primeira vara da infância e juventude que ele passou foi aquele em que sua mãe pegou uma varinha e deu-lhe umas lapadas, e eu também tive a mesma experiência. Então, na família, princípios e valores. Um abraço também a Nina Salles, que está conosco. Lição 3, a comunicação no ambiente familiar. Este aqui, segundo diagnosticado por alguns sociólogos, alguns que estudam os relacionamentos familiares, interpessoais familiares, ele diz que a falta do diálogo tem sido o maior problema nas famílias, e é verdade. Famílias, membros da família têm que não estão se comunicando, não estão expressando seus desejos, suas necessidades, seus pensamentos, suas intenções, suas vontades. Então, comunicação no ambiente familiar. Uma boa comunicação faz com que problemas sejam dissolvidos, né? Não deve deixar que a raiz de amargura permaneça. Lição 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Ora, existe casal que não tem mais intimidade, nós discutimos isso na lição número 4, casal que não conversa, casal que não troca mais segredos, casal que não tem nem a intimidade conjugal, a sua vida sexual não tem mais. Então, a lição 4, ela mostra um dos problemas, é um elo que, se quebrado, prejudica todos os demais. Então, muito forte a lição 4. Lição 5,
enfrentando as tensões no casamento. Neste ponto aqui, o comentarista, o bispo Abner, ele deixa bem claro: não há relacionamento que não tenha confusão. Este relacionamento familiar, conjugal, é um dos que mais tem confusão. São pessoas diferentes, de culturas diferentes, que vieram de ambientes diferentes, que tentam viver juntos. Então tem problema. Só que é necessário que os problemas sejam enfrentados, ou um pequeno problema poderá se tornar uma grande coisa futuramente. Então, lição 5, muito boa. Lição 6, a necessidade de um planejamento financeiro. Aí eu lembro que naquela lição foi dito: quem é que quando vai construir uma torre não senta antes a fazer os cálculos, para evitar que alguém diga ele não conseguiu e saia meneando a cabeça. Então é necessário que no relacionamento conjugal, na família, no casamento, haja uma organização, um planejamento financeiro. Qual é o projeto? Luciano Severo, doutor Luciano, aquele abraço, seja bem-vindo, fique com Deus. Quem é que antes de construir não faz um projeto? Do mesmo jeito, vai casar, deve haver um projeto, deve haver uma organização. Ambos devem sentar, devem conversar a respeito, devem discutir quais são as ambições. Existem casais que estão satisfeitos em ir para um hotel e passar um final de semana. Existe casal que quer ir para Disney. Qual é a condição financeira de cada um? Então, a lição 6 era lição 6. Ela vai falar sobre isso. Na lição 7, aos valores cristãos na família. Hoje nós temos em casa um chamado cavalo de Troia e nós não observamos. Nós trazemos para dentro dos nossos lares a TV, a internet, as TVs a cabo, usar um exemplo, um nome, Netflix, né, digamos assim. Nós temos os smartphones e estes objetos que nós trazemos para dentro de casa, sob o pano de fundo da tecnologia, esses objetos têm trazido conceitos que têm minado os princípios cristãos na família. É comum você ligar a TV e ver dois homens se relacionando homossexualmente, duas mulheres se relacionando homossexualmente. É comum você ligar a TV e ver uma pessoa matando outra. É comum você ligar a TV e você perceber traição e assim por diante, mentira, né? É como se existisse somente o darwinismo social, a subsistência do mais forte. E não é assim. A Bíblia não ensina desse jeito. Então, nós tivemos uma boa aula aqui nesta lição de número 7, ameaça aos valores cristãos na família. Na lição 8, o desafio da criação dos filhos. Casou, terá filho. E como é que vai criar esses filhos? É um sacerdócio, irmãos. É um sacerdócio. Quem tem filho, quem cria filho, sabe que a criança ele vai surgindo ali como uma folha em branco, sem nada. E aquela criança vai recebendo informações à medida que os pais passam. E quando os pais não passam, que quem está lá fora, alheio à sua relação familiar, é que vai passar. E quando seus filhos são guiados por pessoas que levam eles para o submundo, o Salmo 128 ele vai falar da esposa, dizendo que ela é como a videira, né, em volta de toda a casa, e vai falar dos filhos como oliveiras em volta da mesa, filhos consagrados na presença de Deus em volta da mesa. Então, muito importante isso. Vai criar filho, crie-os na admoestação do Senhor. Na lição de número 9, o poder de Jesus para transformar a família. Aqui nós falamos da água transformada vinho. Jesus foi a um casamento de um parente seu, lá em Caná da Galileia, e lá faltou vinho. Aí falaram com ele, encheram as talhas de água, trouxeram até ele transformou a água em vinho e mandou apresentar ao mestre-sala. O casamento que está insípido, inodoro, incolor, ele poderá voltar cheio, voltar a ter cor e voltar a ter sabor. Então depende de você colocar o seu casamento nas mãos de Deus. Na lição de número 10, a família e a igreja são duas instituições distintas e intrinsecamente ligadas entre si. A minha família é diferente da família de fulano de tal, mas a minha família e a família de fulano de tal formam a igreja. Então nós estamos ligados
e intrinsecamente diferentes. Mas nós precisamos ter essa consciência, porque ambos são criação de Deus. Ambas, a família e a igreja. Lição de número 10, uma lição muito boa para você relê-la novamente. Lição 11, aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Aperfeiçoar é aprimorar. Precisa de aprimoramento, de aprimoração, é porque tem algum problema. Onde é que está a falha? É como se você pegasse uma ferramenta e afiasse ela. É como se um soldado aprendesse ou reaprendesse ou treinasse de novo o que ele já havia aprendido lá atrás, de técnicas, de golpes, de situações. A família, o relacionamento conjugal, ele precisa ser cada vez mais aprimorado. Existem situações que nunca foram feitas, que de repente devem ser feitas. J. Marley Marques está conosco, seja bem-vindo. Então nós tivemos uma boa lição na lição número 11. A lição número 12, as bênçãos de Deus para a família. Deus não tem bênção para um indivíduo exclusivamente. Deus tem bênção para aquele indivíduo dentro da sua família. Quando Deus abençoa um membro da família, Ele está abençoando toda a família. Existem membros da família que, infelizmente, ao serem abençoados, separam-se dos demais, como se ele fosse melhor. Mas não é assim que deve acontecer. Tomando o exemplo de José lá atrás, José foi abençoado, na realidade seus familiares tentaram matá-lo, venderam como escravo, ele foi para o Egito, foi abençoado pela sua persistência, pela sua honestidade, pela graça de Deus em sua vida, mas na hora que ele estava abençoado, que ele teve a oportunidade de abençoar a sua família, José não recuou, José abençoou a sua família. Então aqui na lição de número 11, lição de número 12, melhor dizendo, foi a lição da semana passada, você aprendeu, e se quiser volta a estudar os vídeos estão aí no YouTube, você vai aprender que as bênçãos de Deus são para toda a família. Gente, a família é como uma grande proteção, a família é como um grande guarda-chuva onde você se ampara embaixo dele. Um homem sem família é um homem que não tem história, que não tem passado e provavelmente não terá futuro. Então fique ligado nisso. E na lição de hoje, a lição de número 13, nós temos relacionamentos do cristão. E os relacionamentos do cristão são Deus e a família. Então o cristão ele precisa ter a consciência de que ele precisa se relacionar com a família, mas também precisa se relacionar com Deus. O cristão que não se relaciona com Deus, ou ele se relaciona com a família e deixa de se relacionar com Deus, é um cristão que está fadado ao fracasso. Você precisa ter consciência que o teu relacionamento deve ser com Deus, com a família e também deve ser com Deus, tá? Vamos então à nossa lição, aos pontos da nossa lição. Já temos vários irmãos que estão conosco aqui, estou dando uma olhada. Deus abençoe estes amados irmãos, continue conosco. E à medida que os comentários forem postos aí, nós vamos procurar respondê-los dentro do possível. Lembrando aos irmãos que no próximo trimestre, a partir da semana que vem, já estaremos estudando a nova lição. E a nova lição trata do livro dos Salmos. Se você gosta de Bíblia Sagrada, existe na Bíblia uma divisão chamada poéticos, livros poéticos. Nós temos a Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em lei, poesia, lei, história, poesia e profecia. Lei, história, poesia e profecia. Nós vamos estudar dentro dos livros poéticos, que são os livros da poesia, o livro dos Salmos. Então, você não pode perder esta oportunidade, compreender como foi organizado os Salmos, para que serve cada um, quais são os Salmos de Davi, quais não são, e assim por diante. Então, vamos à nossa lição. A lição de hoje relacionamentos do cristão, Deus e família. Nós estamos no trimestre que fala sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Família, uma instituição idealizada por Deus para a perpetuação de relacionamentos harmoniosos e uma igreja sadia. Este é o tema do nosso trimestre. Relacionamento do cristão, Deus e a família. O nosso textuário, que você já deve pegar a Bíblia Sagrada aí para conferir,
está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e no versículo de número 37. Mateus 10 e 37, que nos diz assim o texto. O texto áureo, gente, é como se fosse o tema que vai ser discorrido na lição. Existe o título de um assunto e existe o tema, que é a linha que tudo que vai ser discutido está dentro desse tema. O que diz o texto áureo? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aguarde que nós vamos discutir esse assunto aí. Mateus 10, 37, para quem está acompanhando. Não quer se dizer que você vai deixar a sua família. Não. Nós temos vários exemplos da Bíblia Sagrada, até mesmo da mulher descrente. Paulo diz, se do marido descrente, da mulher descrente, do cônjuge descrente, se ele aceita conviver contigo, não deixe. Então existem situações que, se por acaso aceitou, não deixe. Do mesmo jeito é a família. A família, você não vai largar a sua família. Mas imagine que a família coloque em discussão ou ele, ou Cristo, ou a mim. Aí a orientação bíblica que eu já adianto aqui é que você deve seguir a linha de obedecer a Deus, porque o Senhor já disse, este aí sim poderá te levar para a vida eterna. Está conosco também Luciano Andrade, seja bem-vindo, Luciano, Deus te abençoe. Vamos à frente então. Nossa verdade aplicada diz, é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Quando aqui fala, irmãos, de diferentes relacionamentos, nós precisamos lembrar a prima facie, de início, que num só momento, eu que sou pai, sou esposo, sou filho, sou irmão, sou tio, sou primo, sou sobrinho, sou neto, sou patrão, sou empregado, sou obreiro, sou ovelha, tenho responsabilidade, sou liderado. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos aprender a como nos portar dentro de cada um destes relacionamentos. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não souberam manter-se dentro do seu limite. Observe Davi e Saul. Davi já estava consagrado, o óleo já tinha sido derramado sobre a cabeça de Davi. Samuel já tinha feito isso. Mas Davi aguardou cerca de 18 anos até assumir o trono de Israel. E ele esteve em situações diante de Saul, que provavelmente Saul já sabia que Davi era o ungido de Deus, era aquele que viria para substituir-lhe a posição. Mas Davi manteve-se no seu lugar. Davi já era ungido por Deus. Davi poderia ter cortado o pescoço de Saul, poderia ter matado Saul em mais de uma ocasião, mas Davi manteve-se no seu lugar. Saul tentou matar Davi, lançando, me parece que foi uma lança contra Davi. Davi simplesmente saiu do meio e a lança passou e não pronunciou nenhuma palavra contra o rei. Soube manter-se no seu lugar. Então nós aprenderemos na lição de hoje, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, que você, membro da família, deve saber manter-se no seu lugar. Se você não souber se manter no seu lugar, você terá problema. Você precisa saber ser filho, você precisa saber ser pai. Eu já disse em outras videoaulas que, como advogado que sou, eu fiz uma pesquisa no final da minha faculdade. E a pesquisa tinha como problema o fato de tantas crianças pararem nos hospitais por overdose de álcool, de droga, de crianças passarem por procedimentos criminais, né, por comissão de ato infracional. Por que isso está acontecendo com as crianças? E naquela análise eu cheguei à conclusão, no final do estudo, da minha pesquisa, que as crianças estão fazendo isso porque elas estão deixando de ser crianças. Muito precoce eles estão deixando de ser criança. Com 12 anos uma criança já é adulta. Entendo adulto. Criança não é adulta nunca. Mas ela não sabe administrar essa situação e ela já está sendo adulta. Agora, por que isso está acontecendo? Porque também os pais estão deixando de ser pais. Flavinho, um abraço. Um abraço a Maria, na tua pequena e todos aí. Os pais estão deixando de ser pais também, irmãos. Então, neste contexto, quando o pai assume a condição de pai, o filho assume a condição de filho, os problemas são resolvidos.
os problemas se organizam. Então Jesus nos traz este ensinamento nesta lição, né? É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Vamos à frente. Nossa lição tem 3 objetivos e cada um dos objetivos corresponde a um ponto da lição. Nós fazemos, antes desta aula, nós fazemos 3 convites. Você tem 3 convites, na segunda, na quarta e na sexta. Segunda, convite relacionado ao primeiro ponto, quando a gente faz um comentário breve do primeiro ponto. Quarta do segundo ponto e sexta do terceiro ponto da lição que será estudada no domingo. Pois bem, o primeiro objetivo aqui é explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Aí o primeiro ponto vem, diferentes níveis de relacionamento. Segundo objetivo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Existem aspectos da vida cristã que você vai apresentá-los quando você estiver no seio da família. Você não deixa de ser cristão, mas você também não deixa de ser membro da família, certo? Aí o segundo ponto diz bem assim, espera só um pouquinho que o programa ao vivo é assim mesmo, o cristão e a família. Você não deixa de ter família por ser cristão, ou não deixa de ser cristão por ter família. Luciano Lira, seja bem-vindo, aquele abraço. Aí o terceiro objetivo, ele vai dizer que devemos enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Nós precisamos, sobretudo, não é sobre, é sobretudo, priorizar a relevância do nosso relacionamento com Deus. Ou enfatizar, como diz ali. Aí o terceiro ponto vai dizer nosso relacionamento com Deus. Neste ponto aqui, eu já adianto o que disse Salomão lá em Eclesiastes 12, versículo 13. Salomão disse, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Independente de tudo que você tenha estudado, de tudo que você conheça, de tudo que você já tenha experimentado, de tudo que você já tenha feito, de tudo na sua vida. O resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E se você não fizer, haverá um momento em que lá na frente você vai se encontrar com Deus e você vai perceber que todo o restante que você fez não valeu de nada. Presta atenção você que está ganhando muito dinheiro, presta atenção você que está estudando, quase reapresentando uma nova teoria do buraco de minhoca que existe. Preste atenção você que a sua mente está indo a ponto de entender que existem extraterrestres. Preste atenção você que vive nos níveis de ocultismo. Preste atenção. No fim de tudo se encontrará com Deus. Quando o fio de lã passar pelo fogo, e eu sei que alguém está entendendo esta minha mensagem, quando o fio de lã passar pelo fogo, você vai se encontrar com Deus como eu também vou. Neste sentido, você deve hoje priorizar a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus. Esse é o terceiro ponto da lição, o terceiro objetivo. Vamos à frente, né? Nós temos hoje alguns textos de referência, não temos um texto só, até para te mostrar que a Bíblia tem vários pontos que ela fala a este assunto, a este respeito. Nós vamos ler em Lucas capítulo 2, versículo 51, ainda em Lucas capítulo 12, versículo 52, versículo 53 do mesmo capítulo 12 e Lucas 14, versículo 26. Acompanhe a leitura aí, por gentileza. Lucas 2 e 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, está falando de Jesus, que desceu com os pais, com Maria e José, entenda pais, né? Descendo com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Tudo que acontecia com Jesus, Maria guardava no coração. Maria analisava. Maria comparava com o que o anjo havia dito a ela. Maria comparava com o que as Escrituras diziam acerca dele, até porque é importante que todos saibam que Jesus, nos seus dias, não quando criança, adulto, se o trono tivesse sido restaurado a Israel naqueles dias, como era previsto, conforme as 70 semanas de Daniel, como era previsto, Jesus seria o rei dos judeus, de toda a nação de Israel,
descendente direto de Davi. Então Jesus teve dos pais ensinamento de ponta a ponta. Jesus foi muito bem instruído, tanto que momentos antes desse texto que nós estamos lendo, o versículo 51 do capítulo 2 de Lucas, ele estava no meio dos doutores da lei, e ele falava com os doutores da lei, e eles se admiravam de uma criança de tão tenra idade ter um conhecimento tão profundo das Escrituras. Então Jesus foi bem orientado, e sua mãe, Maria, guardava tudo no seu coração. Ela olhava, analisava e guardava no coração. Isto é importante. Verso 52 do capítulo 12. O versículo mostrou sujeição, né? Porque daqui em diante estarão 5 divididos em sua casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Estes dois versículos, capítulo 12, versículos 52 e 53, eles falam que existem níveis de relacionamento. Marido com mulher, pai com filho, mãe com filha, nora com sogra e assim por diante. São níveis de relacionamentos dentro da família. Preste atenção, versículo 26 do capítulo 14. Se alguém vier a mim e não aborrecer, este aborrecer aqui não é brigar, ficar com raiva, é não priorizar a seu pai ou a sua mãe, a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se você tem que priorizar, você deve priorizar a Deus, certo? É muito importante isso aqui, irmãos, porque Deus tem sido aquele que tem ficado em último plano. Manuel Pereira, seja bem-vindo, Deus te abençoe. É bom ter o Senhor conosco aqui. Deus tem sido colocado em último plano, em último. É comum você conversar com as pessoas e eles dizerem, quando der tempo, se Deus quiser, e não é. Você deve priorizar a Deus. Deus deve ter primazia na tua vida, primazia. Introdução da nossa lição. A minha é na página 88, não sei em que página está na tua lição aí, mas vamos lá. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Agora é hora, já que você aprendeu muito sobre a família, agora é hora de você entender que Deus existe. Existe a família, mas Deus existe. Deus quer de você uma atenção. Vamos à frente. O primeiro ponto, ele vai falar diferentes níveis de relacionamentos. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções sobre esse relacionamento, esse relevante aspecto da natureza humana, o aspecto relacional. Nós precisamos, conforme diz na carta aos Romanos, nos relacionar bem. Romanos diz, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E um bom relacionamento é interessante porque nós cremos, pregamos na vida eterna, sobre a vida eterna. E muitas pessoas que nós não gostamos aqui, algumas delas receberão a vida eterna também. Como é que ficará esta situação na eternidade? Aí você desce um pouco o nível, você aprofunda mais, melhor dizendo, e você vai para o relacionamento interno. Já observaram que os maiores inimigos que existem são aqueles dentro da família? Eu conheço o caso de irmãos que não se conversam. Eu conheço o caso de mãe e filha, filha e mãe que não se conversam. Esse tipo de coisa, gente, não deve existir em cristãos. Se somos cristãos, nós temos que viver em união, temos que estar juntos. Então, Jesus deixa-nos claro, pelo seu exemplo, que ele soube se portar como mestre, como profeta, como discípulo, como filho, como irmão. Jesus tinha irmãos. Os irmãos de Jesus nem creram nele enquanto ele estava vivo. Tiago, por exemplo, que é uma referência. Tiago não creu. Em determinado momento, Tiago se reuniu com os demais irmãos
e queriam prender Jesus. Naquele momento, naquela ocasião em que Jesus está lá e diz, está aí fora tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Que Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses aqui são mãe e irmãos para mim. Se você ler um pouquinho antes do texto, você vai encontrar que Jesus vinha de uma jornada grande, fazendo milagres, etc. E de repente entraram numa casa para descansar. E enquanto a família se reuniu de um lado, Jesus estava lá vendo a multidão, saiu junto com a multidão. Aí quando a notícia chegou nos seus irmãos, e quem toma a iniciativa geralmente é o irmão mais velho, leia-se Tiago, ou entenda-se Tiago, disseram, está louco, e foram atrás para o prenderem. Eles foram atrás de Jesus para prendê-lo. Então veja que mesmo em todo esse problema, Jesus soube se relacionar. Jesus não tratou Maria mal quando ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. Ali é um hebraísmo, gente. Existem expressões que são realizadas no português, que se você traduzir para um outro idioma, não dá certo. Por exemplo, tem uma gíria que corre aí no nosso meio, tem até um irmão que usa muito ela, e o irmão Fagner, e eu quando brinco com ele, é a gíria chamada barril. É barril. A primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho. É uma gíria estranha. Depois você vai entender a moral da coisa, você compreende o que ela quer dizer. É uma gíria que é muito utilizada aqui na Bahia. Vem quando um jogador famoso, fulano tá é barril, e assim vai. Agora, traduza o é barril para outro idioma. Vá lá, que é o mais comum. Vá traduzir agora para o hebraico e tente passar para um judeu a expressão é barril e coloque ela numa frase. Então não vai ter condição de compreender. Da mesma forma, quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ali é um conjunto de expressões onde Jesus não era o dono da festa. Sim, o que eu posso fazer? Eu já disse para minha mãe, eu já tive que minha mãe disse, sim, mãe, mas eu vou fazer o quê? Isso aí não é obrigação minha. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ou Jesus mandou ela acalmar, calma. Então, são situações que na hora que ele é traduzido, transliterado, traduzido e chega até nós hoje, em 2020, uma expressão que foi produzida há quase 2000 anos atrás, a gente não consegue apreender a essência. Jesus não tratou sua mãe mal de forma nenhuma, ele soube agir. O texto que nós lemos há pouco, do capítulo 2, versículo 51, diz que ele em tudo foi sujeito. Está aqui, foi ele sujeito. Olha o que diz aí. Vou repetir para você que entrou aqui agora, está acompanhando a nossa live agora. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Então Jesus nunca tratou Maria mal, nunca, de forma nenhuma. Pelo contrário, até lá na cruz, na hora que ele estava dando seus últimos suspiros, ele virou para o discípulo, provavelmente João, e disse, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Como quem diz, cuide um do outro aí. E a tradição vai dizer que João cuidou de Maria até o ano 70, vésperas da invasão de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. Então você percebe que em momento nenhum ele rompeu esta relação. E inclusive, existem coisas que a gente aprende nas entrelinhas, é que se Jesus tivesse sido mau filho, ela não teria dito lá, faça o que ele mandar. Ela só disse, faça o que ele vos disser, o que ele mandar, porque ela sabia o que ele estava fazendo. E mais ainda, quando ele morreu e foi enterrado, ela não teria se preparado para ir embalsamar o corpo dele, para ir cuidar do corpo dele, porque geralmente quando alguém não é tão gente boa, quando ele morre a gente às vezes diz, não valia nada. Alguns dizem que valia, né? Mas no caso de Jesus, nós não temos nada disso, mostrando que ele se relacionou bem com sua mãe, com seus irmãos, e seus irmãos aceitaram a Jesus. Eliezer Nascimento, um abraço. Estou vendo aí luto, não sei qual o motivo, Eliezer. Se você quiser mandar no privado aí para mim o que foi que aconteceu, é um prazer tê-lo aqui na nossa aula, tá bom? Então, segue a nossa aula, meus irmãos, segue a nossa aula. Jesus experimentou em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Isso aí nós já comentamos a respeito. Ele foi filho, ele foi irmão, ele foi primo, João Batista era seu primo, ele foi sobrinho e assim por diante. Primeiro item do primeiro ponto vai dizer Jesus e sua família terrena. Jesus e sua família terrena. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe
mas providenciou para que fosse amparada. Veja que... Ah, tá certo, Eliezer. Meus pêsames, viu? Teu avô faleceu, meus pêsames. Eliezer é um grande amigo, a gente conhece há muito tempo. Deus te abençoe, Eliezer. Então Jesus soube priorizar sua mãe. O filho, a filha que não prioriza os pais, que não dá atenção dos pais, receberá de Deus a paga. Nós estamos num momento agora em que o mundo inteiro deixa claro: os idosos devem receber potencial atenção dos seus filhos. A Bíblia já deixa claro que é obrigação dos filhos cuidar dos pais. Os pais cuidam dos filhos, mas é obrigação dos filhos cuidar dos pais. Quando envelhecem, são os filhos, esse negócio de filho mandar pai para asilo, misericórdia. E nestes momentos de pandemia, de Covid-19, de coronavírus, eu tenho procurado acompanhar isso aí ao pé da letra. Inclusive eu quero de plano aqui parabenizar as ações do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, por compreender que nós não devemos entrar em um colapso financeiro como outros países já estão entrando. Nós devemos voltar a trabalhar. Vamos segregar os que fazem parte do grupo de risco e vamos trabalhar, porque a economia do Brasil vai sofrer ou sofreria se nós continuássemos com esta paralisação por muito tempo. Aí nós teríamos déficits em educação, teríamos déficits em tudo. Então vamos trabalhar. É uma doença que tem mostrado pelos seus níveis que ela não é brincadeira. A contaminação ela é horrível. A dengue, por exemplo, só transmite por intermédio do mosquito. Ela não precisa de mosquito. Se você conversar com alguém que está próximo de alguém que está contaminado com Covid-19, você também pode ser contaminado. Mas existem meios de proteção. Existem alguns que não sofrem tanto. Então, parabéns ao presidente da República quando disse que nós devemos voltar a trabalhar. E aproveito também para parabenizar o prefeito da minha cidade, o prefeito José Oliveira, que na hora que percebeu que a comunidade corria o risco, a sociedade corria o risco de sofrer com um ataque em massa desse vírus, porque nós somos uma cidade que recebe gente de todos os locais do mundo, diga-se de passagem, sem falar que nós somos um grande entroncamento aqui que liga o Tocantins, que liga Brasília, que liga Salvador e todos os estados do Nordeste. Ele imediatamente realizou uma paralisação na cidade, uma quarentena, mas que percebendo que o comércio haveria de sofrer, todas as medidas, implantou um hospital de campanha, trouxe respiradores. Nós não temos nenhum caso registrado aqui na cidade. E os que aparecem aí, graças a Deus, não estão se confirmando. E botou o povo para voltar a realizar o comércio. Eu estou aqui agora olhando para a rua, estou vendo já o movimento de veículos, já estou vendo pessoas andando com máscara, mas se preparando para voltar a fazer a circulação da nossa economia. Então, parabéns ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e parabéns ao prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, senhor Osiel Oliveira. Deus abençoe vocês. Tenho orado por vocês, a igreja tem orado, o nosso pastor, meu pastor, pastor José Carlos de Souza, também tem orado por vocês. Oro por todas as autoridades deste município. Que Deus abençoe a todos e dê sabedoria. Deus abençoe o doutor Felipe. Deus abençoe o secretário Daniel, secretário de saúde, na ordem de saúde e segurança, ordem pública e trânsito. Deus os abençoe. Vamos para a nossa aula. Então os filhos devem cuidar dos pais. Vá lá cuidar de seu pai, vá lá cuidar de sua mãe. Vá lá verificar se por acaso ela está doente ou não está doente. Vá verificar se está precisando de alguma coisa. Às vezes precisa de alimento, às vezes precisa só de atenção. Vá lá, tome os cuidados, passe o álcoolzinho na mão, viu? Vamos à frente. Segundo item do primeiro ponto, relacionamento de Jesus com Maria e José. No primeiro nós aprendemos que Jesus, Tati Moraes Furtado, seja bem-vinda, que Jesus soube se relacionar no meio da família e ele soube se relacionar com Maria e com José. Muito bem. Ele respeitou o pai, ele foi submisso, ele respeitou José, ele respeitou a mãe e assim por diante. O relacionamento de Jesus com seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram considerados por ele como sua família. Jesus não pisou nos discípulos. Observe bem.
Jesus estava convivendo com um camarada que era rude, ignorante, um tal de Pedro. Pense num homem ignorante. E era, e era crente. Mas sempre que uma para se alguém vacilar, ele cortar a orelha do cara. Uma espada, melhor dizendo. Jesus conviveu com um outro camarada, metido no dinheiro, o tal do Mateus. Entenda o tal, por gentileza, faz parte da retórica. E Jesus soube conviver com ele, que geralmente quem mexe com dinheiro é avarento. Tem alguns que não, mas uma grande maioria é avarenta. E Jesus soube conviver com eles. Jesus soube conviver com um tal de Judas. Rapaz, Jesus convivia com Judas. E quando Jesus orou, disse: ó Pai, nenhum se perdeu, senão que já era filho da perdição. O tal do Judas traiu Jesus e assim por diante. Mas ele soube conviver com todos eles. E os tinha como sua família. Andavam juntos, deitavam juntos, oravam juntos. Tem um ditado que diz que onde não há diálogo, não há relacionamento. Já falei isso aqui várias vezes nesse trimestre. Onde não há diálogo, não há relacionamento. E Jesus tinha diálogo com seus discípulos. Ele os ensinou durante 3 anos e meio aproximadamente, 3 anos e meio, na maior faculdade do mundo, a faculdade que faz o homem compreender a eternidade. Jesus foi o mestre. O primeiro século ficou marcado porque João morreu lá por volta do ano 100, de morte natural, e João representava os ensinamentos vivos de Jesus, porque ele aprendeu direto com Jesus, ele esteve com ele, ele debruçava no peito de Jesus, assim, o discípulo amado. Vocês já imaginaram a importância que tinha este ensinamento, esses discípulos? Por quê? Família. Jesus soube viver em família com os seus discípulos. Vamos seguir, vamos aí ao segundo ponto da lição, porque o tempo não para, e nós precisamos otimizar o tempo. O cristão e sua família. Agora você e a tua família, né? Aparecida Campos, seja bem-vinda também. Você e a tua família. Ou você acha que não tem responsabilidade com a tua família? Já dissemos aqui que você precisa aprender a ser filho, você precisa aprender a ser pai, você precisa aprender a ser irmão, você precisa aprender a ser sobrinho. E dentro da tua família você tem algumas obrigações, responsabilidades. É importante que o relacionamento do cristão com a sua família leve em conta as orientações contidas na palavra de Deus. A Bíblia vai nos orientar. Efésios vai dizer: vós pais, vós filhos, vós maridos, vós esposas, vós patrões, vós servos. Deus te abençoe, meu irmão. Como é que você está? Então, nós precisamos aprender, nos manter dentro deste padrão de relacionamento, tá? O cristão é chamado a viver coerente. Viver coerente. Coerência é uma conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Eu acho interessante, eu não vou citar o nome, mas um grande pastor que eu... Flávio, a voz de ouro, acabou de entrar aqui, Deus te abençoe, Flávio. Um grande pastor que tem na nossa região, que eu admiro, eu não vou citar o nome, ele é um homem muito duro, ele é um homem muito positivo, ele é um homem muito enérgico, ele é um homem muito... não deixa a ponta sem nó. Mas quando a mãe e o pai dele chegam, ele parece uma ovelhinha. Baixa a cabeça, o pai chama de meu filhinho, é uma coisa muito bonita, muito interessante mesmo. Conheço outros homens aqui que são grandes líderes, mas quando estão próximos das suas famílias, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, é bonito vê-los assim, trazendo os filhos para perto, sabe, aconchegando os filhos. É muito bonito isto. Quando chega a esposa, como é que ele é aquele rígido assim. Minha esposa certo dia falou para mim que é interessante o quanto eu sou forte, mas quando eu chego diante dela eu me derreto, eu fico todo molinho. É assim que deve ser, irmãos. Isto é o nosso aprendizado, o nosso relacionamento em família, tá? Então vamos lá. Na importância da coerência, nós precisamos que como cristãos saber que nós vivemos níveis diferentes.
Eu, por exemplo, no trabalho, eu tenho um local onde eu sou empregado e tem um local onde eu sou patrão. Onde eu sou patrão, eu chego no mesmo local onde eu sou patrão, eu vivo em nível de igualdade com outros. A estes eu não dou ordem, a estes eu compartilho. E aí, o que você acha? Tal, a gente está no mesmo nível. Aí quando vai para o local onde eu sou empregado, eu recebo as ordens. Lá em casa eu também recebo ordens, viu? Se ela aí estiver assistindo aí, beijo meu amor. Lá em casa quem manda é ela, só para ficar registrado. Aí precisa, irmão, saber o nível de cada coisa, onde você manda, quando manda e como não manda, como faz, como deixa de fazer. Do mesmo jeito é dentro do relacionamento familiar. Existe um momento que você vai chegar diante dos seus pais que você não vai chegar cantando de galo, você vai chegar e vai baixar a sua crista. Meu pai, que já faleceu, há 7 anos meu pai partiu para a glória, meu pai dizia, você pode estar de cabelo branco, sou eu quem mando. Hoje é minha mãe quem diz, minha mãe tem 73 anos e ela diz, olha, eu tenho uma surra preparada para você. Mas daqui a pouco me beija, me abraça, é o relacionamento. Nós precisamos aprender a viver este tipo de relacionamento. E você tem que ter coerência. Você não pode agir do mesmo jeito sempre, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Não é. Algumas delas o tratamento é diferente. Em umas você subjuga, em outras você é subjugado. Vamos à frente. Item 2.2. O 2.2 diz, quando a família não se converte. O capítulo 2, o ponto 2 diz, o cristão e a família. O 2.2 vai dizer, quando a família não se converte. Então você é crente e a família não quer ser crente. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta. Eu recordo que quando eu aceitei a Jesus como Salvador, quando o Espírito Santo me converteu, eu só tinha minha mãe e meu pai. E na sequência foi a minha pessoa. Agenaro, Deus te abençoe, meu irmão. E meus 2 irmãos, o Francisco e a Jerusa, um abraço ao Francisco, te amo demais, meu irmão. E um abraço à Jerusa, te amo, minha neguinha. Não eram cristãos. E eu lembro que num dado momento eu quase arrastei um deles pelo braço. A gente estava trabalhando na roça e eu queria que eles aceitassem a Jesus, etc. Mas Deus é tão bom que com o passar do tempo todos eles se converteram. Minha irmã trabalha comigo e a gente passa o tempo todo falando de Jesus, falando da Bíblia, falando de hinos. Eu agora estou tentando aprender a tocar e minha irmã é quem presta os ouvidos para dizer se está bom, se está ruim. São crentes hoje. E hoje eu posso olhar em volta, minha mãe é crente, meu pai já partiu para a glória, minha esposa é crente, é evangélica, é serva, meu filho é evangélico, meus irmãos, o Francisco e a Jerusa são evangélicos, meus sobrinhos, o Rafael, que eu amo no coração, o Clebson Vieira, seja bem-vindo, a Fernanda, a Stephanie, que são meus amores, todos pela misericórdia de Deus somos evangélicos. Então você cristão deve persistir e você não deve mudar o procedimento cardealista. Alguns dos meus parentes em Barreiras, alguém já é evangélico também. Então do mesmo modo, tem alguns no Pernambuco também que já são evangélicos e assim por diante. Então você deve persistir e manter o teu padrão de conduta. É isso que a lição está nos ensinando no segundo item do segundo ponto. Vamos ao terceiro item do segundo ponto. O casamento deve ser também um instrumento, aliás, o item diz assim, casamento, instituição divina para a vida na terra. Instituição divina para a vida na terra. Para você viver na terra, você vai viver debaixo ou sob a instituição chamada casamento. Que aí vem os filhos e etc. Aí a nossa dialética aqui, a nossa retórica aqui diz, o casamento deve ser também um instrumento que contribua na santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Quando Deus viu que o homem estava só, fez-lhe uma adjutora para que ficasse junto dele, e a partir daquele momento o sorrisão no rosto de Adão chega e irradiou. Adão olhou e disse, esta é osso dos meus ossos, essa vai ser chamada varoa, porque esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E a partir daquele momento Adão, que vivia triste, não andou mais triste. Esta ausência de tristeza é presença de alegria, lógico. Só que esta alegria se dá pelo relacionamento dos dois. Um deve observar o outro e auxiliá-lo. As dificuldades vêm juntas.
Sabe quando um protege o outro, quando um traz segurança ao outro, quando um alimenta o outro, quando um ajuda o outro, quando os dois juntos coadunam. Aí eu estou falando do coito, estou falando de um bocado de coisa, do tato, do carinho, da atenção. Entenderam? Então, a família, o casamento, melhor dizendo, ele é uma instituição criada por Deus para que nós possamos viver na terra. Isto é bênção, meu irmão, isto é bênção. Você precisa aprender isto aí também, tá? Vamos então ao terceiro ponto e já começamos a encerrar, tá bom? O terceiro ponto agora, ele leva a um âmbito mais sério. De todo o trimestre, o âmbito mais sério é o terceiro ponto. O terceiro ponto fala, nosso relacionamento com Deus. E aí, se você tem a Bíblia Sagrada aí, eu já citei, mas eu vou citar mais uma vez. Abra no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes, ou de Eclesiastes, livro do pregador, o último livro escrito por Salomão, quando este já estava bem velhinho, quando este fez uma reprise da sua vida, e Salomão disse que de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Capítulo 12, versículo 13. Agora nós vamos entrar no relacionamento com Deus. Todo o restante é menos importante do que o relacionamento com Deus. Você deve preservar tudo, e havendo harmonia, você deve manter tudo. Mas se houver um pé de igualdade, Deus deve ser priorizado por vários prismas. Um deles, o primeiro deles, porque Ele é Deus. O segundo deles, porque Ele tem condição de resolver os problemas do relacionamento. E o terceiro deles, porque Ele te aguarda na eternidade. Verdade, Genara, isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Se você depois quiser discutir isso aí separadamente comigo, eu agradeço, porque pode ser que desvirtue o assunto da live aqui. Então, irmãos, neste sentido, Deus estará lá na eternidade te aguardando, certo? Vamos aqui ao terceiro ponto para que nós comecemos a encerrar. É importante estabelecermos prioridade em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacidade do Espírito Santo. A nossa relação com Deus deve ser priorizada. Quem não prioriza a relação com Deus poderá ter um problema na eternidade. O apóstolo Paulo, ele traz algumas situações onde ele deixa bem claro: se por acaso colocar em xeque, priorize a Deus. Vamos à frente. Item 3.1, o amor a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, está lá em Marcos 12, 30. Jesus confirmou este mandamento e trouxe junto com este também o amar o próximo como a si mesmo. Mas veja, sobre todas as coisas está Deus. Mesmo que venha a morte, Deus em primeiro lugar. A família, ela deve estar à frente de nós, na nossa frente aqui. Mas se a família impedir o teu relacionamento com Deus, você deve priorizar a Deus. Vamos à frente. Item 3.2. O discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Observe o que Jesus disse: nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém o Senhor promete contínuo sustento, cuidado e proteção à nossa família. Existe uma parte lá, quando Jesus conversa com os seus discípulos, onde ele diz: vos hão de aborrecer, haverá um problema, vos entregarão pensando que estão fazendo grande coisa. Se por acaso, em algum momento, servir a Cristo seja empecilho para você continuar dentro da família, eu vou te dizer: Deus é soberano para resolver todos os problemas. Priorize o Senhor. Se você consegue não deixar a sua família, fique com ela, esteja junto. Mas lembre-se, Deus está acima de todas as coisas, de tudo. Do teu respirar está Deus, certo? Tem uma parte da Bíblia que diz bem assim: pode a mãe que amamenta esquecer-se do filho? Pode. Eu sei casos de mães que amamentaram e largaram os filhos, outros criaram e esqueceram-se do filho. Mas Deus nunca esquecerá-se de nós. E é tão interessante que Ele nos aguarda na eternidade. Vamos à frente.
Item 3.3, expresso no relacionamento adotado. Jesus é o referencial da vida do cristão, como indicado em Efésios. Sobretudo, repetindo, priorize o Senhor, tá bom? E aqui nós já concluímos, agradecendo a todos pela participação, pela presença, pelo trimestre. Antes de ler aqui a conclusão, eu quero agradecer a vários irmãos que atuaram neste trimestre na escola dominical, especialmente nesse momento em que se tornou tão difícil ir à igreja por causa dos decretos que foram publicados, por causa das enfermidades e coisa do gênero. E os irmãos estiveram firmes, fazendo suas videoaulas, comparecendo na escola bíblica dominical, cuidando das classes. Quero de plano aqui agradecer ao irmão Marcos Paulo, ao irmão Paulo Henrique, ao irmão Rafael, ao irmão Miqueias, pelo trabalho que tem feito em prol do preparando-se para a EBD. O pagamento a vocês, quem dará será somente a eternidade, que eu não tenho condição de dar, e o reino de Deus tem sido beneficiado com este fim. Que todas as nossas famílias sejam abençoadas, que a minha família seja abençoada, que a tua família seja abençoada. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos o ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima semana. Daqui a pouco esse vídeo estará no YouTube, você compartilhe lá, dê um ok, e na próxima semana nós estaremos estudando com a graça de Deus Salmos. Você vai ter muitos bons aprendizados dentro dos Salmos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.